Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Tava Aqui Pensando e hoje nós vamos pensar, falar, discutir e apresentar o tema do etnocentrismo. Por muitas vezes nos perguntamos qual é a melhor definição de cultura. Ora, a cultura se presta a várias definições. É um verbete que, se a gente for pegar os dicionários especializados, tem uma gama gigantesca de normativas, de formas de ser apresentado. O que nós queremos insistir aqui é que toda cultura se organiza a partir de valores, a partir de representações sociais, econômicas, políticas, religiosas, de festas, de cor, de raça, de gênero e por aí vai. Então vejamos, o que seria então uma pessoa culta, que tem cultura? Ao nosso ver, é uma discussão que pode ser rapidamente definida como toda pessoa que existe ou que existiu na face da Terra teve cultura. Ninguém nasceu sozinho. Todos nós tivemos interação com a nossa língua, com o nosso idioma. Todos nós, em algum momento, tivemos interação com o clima, como a nossa cultura lidou com esse clima, com aparatos tecnológicos para cobrir o corpo e tecnologias para alimentação. Logo, todo ser humano na face da Terra, vivendo aqui, já tendo passado por ela, esteve imerso em alguma cultura, já esteve imerso em alguma forma de manifestação cultural. Quando alguém diz que fulano de tal não tem cultura, que ela não é culta, aí nós já estamos em outro terreno, o terreno da valorização ou desvalorização da cultura livresca, da cultura acadêmica. É uma outra história, é uma outra questão. Podemos sim desvalorizar pessoas a partir desse critério. O que seria então uma pessoa inculta? Uma pessoa inculta pode ser aquela que, em determinada cultura, não consegue lidar com as formas da vida de organização daquela própria cultura. Lembrando então que, quando alguém sai de um grupo cultural e vai para outro, em outro país, ou dentro do seu próprio país, mas em outro território, significa que essa pessoa pode ter, então, de fato, uma dificuldade de ser considerada culta, porque ela não consegue manifestar-se de acordo com os padrões culturais daquele grupo em que ela está novamente inserida, uma inserção, digamos assim, fora do seu padrão. A definição de cultura que nós precisamos trazer, que nos ajuda a entender melhor como se organiza, por exemplo, a sociedade brasileira como um todo, é a cultura definida como um conjunto de práticas, de padrões e de valores. Ou seja, a marca de uma cultura é a sua diversidade, é a sua diversificação de padrões e de condutas. Por isso, dentro do Brasil, nós podemos ter um conjunto gigantesco, e temos de fato, de várias culturas. E isso significa que, em determinados lugares, nós vamos ter uma cultura que se organiza de uma forma, por exemplo, nos seus cultos e devoções religiosas. Em outro lugar do Brasil, a gente vai ter uma outra cultura se organizando de uma outra forma e de uma outra maneira em relação, por exemplo, ao casamento. Eu gostaria de trazer aqui, para a nossa discussão sobre cultura, um conceito que vem da história cultural. Esse conceito foi criado pelo historiador mineiro Eduardo França Paiva e define muito bem o que a gente quer trazer aqui para os nossos estudos sobre o etnocentrismo. É a noção de dinâmicas de mestiçagens. O que significa isso? Especialmente no século XVIII, o Brasil passou um grande encontro cultural relativo a outros povos que vieram de outros continentes. Nesse caso, majoritariamente pessoas escravizadas que vieram do continente africano, de várias partes da África. Significa então que nesse século XVIII a escravização de pessoas foi algo tido como naturalizado
e não causava estranhamento, fazia parte, inclusive, do cotidiano das pessoas, a chamada economia da alforria. Mas as dinâmicas de mestiçagens aconteciam em todos os planos da vida social. Havia dinâmicas de mestiçagens demográficas, ou seja, migrantes forçados, escravizados da África para o Brasil, migrantes que vieram de várias partes da Europa, especialmente de Portugal, e a própria migração interna dos grupos nômades e seminômades de indígenas. Essas dinâmicas de mestiçagens demográficas fizeram o que nós chamamos hoje de diversificação racial ou étnica do Brasil. Além disso, nós podemos dizer que há dinâmicas de mestiçagens culturais. Um exemplo clássico: quando os primeiros colonizadores do território mineiro aqui chegaram, no final do século XVII, e especialmente na Vila do Príncipe, atual cidade do Cerro, aqui em Minas Gerais, os bandeirantes, a sua comitiva, todos os homens que faziam parte daquele grupo, mal dominavam a técnica das bateias de ouro, para retirada do ouro no leito dos rios, dos riachos e dos córregos, mal dominavam a técnica de bateias de madeira. Com o passar do tempo e o contato com a imigração de pessoas escravizadas, foi colocado que a melhor forma de tirar o ouro seria com bateias de metal. Onde buscar essas bateias, se não na África? Então vejam, acontece aqui uma dinâmica ou uma grande dinâmica de mestiçagem, uma mistura de tecnologias para aprimorar a descoberta do ouro, para aprimorar a retirada do ouro nos leitos dos rios, ribeirões, córregos e aí por diante. Existiu também, e existe até hoje, as dinâmicas de mestiçagens. No século XVIII, várias culturas se encontraram e tiveram que dar uma alternativa para a sua própria alimentação. O que isso quer dizer? Que no final das contas, o que nós chamamos de culinária mineira nada mais é que uma grande diversidade de tecnologias culinárias que foram sendo aprimoradas a partir de ingredientes encontrados no cotidiano dessas populações e que foram, de certa maneira, dando resposta à necessidade de alimentação. As dinâmicas de mestiçagem mostram para nós que a cultura ela é dinâmica, ela nunca é estática, ela nunca está acabada. Por isso ela pode se transformar e ela se altera com o passar do tempo. Nós mudamos costumes culturais, nós modificamos a nossa forma de entender o mundo que nos cerca, nós mudamos a nossa forma de vestir, nós mudamos a nossa forma de praticar atos devocionais e de encarar, por exemplo, o que é sagrado e o que é profano. De certa maneira, o conceito de cultura nos leva à ideia, tipicamente do século XIX, que é a ideia e noção de etnocentrismo. No primeiro momento, é preciso entender que o etnocentrismo ele acontece em todo e qualquer momento, onde grupos diferentes se encontram. É muito comum, então, que eu reaja com etnocentrismo quando me é ofertado um prato que desagrade o meu olhar, o meu paladar e, acima de tudo, não me agrade em termos de saciar a minha fome. Eu vou dizer que aquele prato, então, é inadequado porque eu não sou daquela cultura. Nós estamos diante, então, de um etnocentrismo. O indivíduo, diante de um prato que lhe é oferecido e que não lhe agrada, por ser muito diferente do que ele é acostumado, ele vai dizer, então, que não serve, que não é útil, que é indesejável. É uma reação etnocêntrica. Isso é muito simples de entender. Isso acontece o tempo todo na nossa convivência cotidiana. Alguns vão dizer, por exemplo, que há liberdade de expressão quando eu não gosto de comportamento X, Y, Z. Daria uma outra discussão. Mas tem muito a ver com essa noção de que eu preciso preservar os meus valores culturais recebidos da minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado e no meu país. Tudo aquilo que, de certa maneira, a gente chama de tradição, seja ela racial, culinária, seja ela nos modos de lidar com o sagrado, com o profano, tem a ver com uma noção de etnocentrismo. A questão toda é que o etnocentrismo pode levar, em seu exagero, em seu extremo,
para o que nós chamamos de genocídio, quando o povo mata outro povo, e a outra noção de que eu posso destruir a cultura do outro porque ela me é algo que eu não gosto, não me agrada, não me satisfaz. Ora, a intolerância é uma das formas de manifestação no mundo contemporâneo do etnocentrismo. E nós não podemos esquecer que a ideia de etnocentrismo nos leva a outra noção fundamental para entender o que são as culturas e o que é a antropologia. A noção de relativismo cultural. Como no mundo em plena conexão pela internet, onde hoje nós conseguimos interagir com várias culturas através do audiovisual, como dizer então que a minha cultura é melhor do que a cultura do outro? Ora, nós começamos a entender que a visão etnocêntrica ela prejudica o que seria então uma convivência dentro das normativas dos direitos humanos. É preciso entender que o relativismo cultural tem a ver com essa noção de respeito à cultura alheia, em que as suas manifestações, aparentemente intoleráveis para a minha cultura, podem ser naturalizadas e não estranháveis para aquela cultura a qual estou me referindo. O relativismo cultural significa também que é preciso ter um diálogo constante entre as culturas que conversam e dialogam entre si. E nesse ponto, nós temos aqui a noção de que a colonização não levou em conta, por exemplo, o relativismo cultural, tentando implantar modelos que, ao nosso ver, foram baseados numa relação de violência. Isso significa que todas as vezes que a gente relativiza a nossa cultura, é porque a gente está mais preparado a entender a cultura do outro. Nesse caso, nós temos que perceber que determinados gostos culturais têm a ver com relativismo cultural, ao estilo do funk. Quantas vezes nós não nos deparamos com pessoas que dizem odiar, detestar, não gostar, e há grupos que produzem o funk, vendem o funk, comercializam o funk, realizam festas baseadas no funk. Ora, então nós estamos aqui diante do relativismo cultural. O que serve, o que funciona para uma cultura, talvez não funcione para outra. Respeitar a cultura alheia faz parte, então, do respeito aos direitos humanos, que são próprios, são a marca do nosso tempo atual, ou pelo menos deveria ser. Isso nos leva a uma outra noção muito complicada, complexa, que a gente precisa analisar com calma, que é a noção de apropriação cultural. No mundo em que vivemos, um mundo globalizado, onde as referências culturais aparecem e desaparecem o tempo todo, é muito comum que a gente se aproprie da cultura do outro, muitas vezes sem problematizar. Aqui nós temos um dado importante. Quando uma cultura tem a marca da violência, da escravização, será que a apropriação cultural por moda, modismo, é de fato algo que pode ser dito como valorizável? Ou é apenas uma modinha que passa? Será que a pessoa que se apropriou daquela cultura, de um elemento dela, se sofresse o racismo ou se sofresse a perseguição, de fato diria que é daquela cultura? Veja que nós estamos falando aqui de parâmetros de resistência cultural e de apropriação cultural. Uma cultura, ela pode nos apresentar naquele momento como moda, e aí eu posso me apropriar daquela cultura. Por outro lado, nós precisamos ter muita atenção em não criticar rapidamente a apropriação cultural, porque nós entendemos que desde que as culturas se encontraram, nos primeiros momentos da humanidade no continente africano, houve troca de tecnologias e formas de ver o mundo. Isso faz parte, então, da diversidade cultural. Ora, no momento em que a gente se apropria de outras culturas, do seu jeito de ser, de estar no mundo, de se alimentar, de se vestir, essa apropriação cultural pode se tornar, inclusive, uma marca indelével que eu jamais posso apagar daquela própria cultura que antes não havia. Esse fenômeno da aculturação, ele é muito comum, ele é muito constante e faz parte do cotidiano dos estudos antropológicos. Aí vem uma crítica importante para os dias atuais, a noção de pureza cultural. Se você acredita na pureza cultural, cuidado. Toda cultura tem
no seu bojo, dentro de si mesmo, uma diversidade gigantesca. Então, quando a gente diz que está procurando um antepassado porque ele me remete a uma referência europeia unicamente, eu não posso me esquecer que também na Europa nós tivemos africanos, nós tivemos asiáticos, nós tivemos várias culturas que se encontraram. E que dizer da pureza cultural é, no mínimo, uma inocência antropológica. A pureza cultural, ainda bem que ela não existe, porque toda cultura se apropria daquilo que para ela é fundamental para a sua sobrevivência, para que as pessoas consigam conviver melhor com o meio ambiente, conviver melhor com suas casas, entre si, com a sua religião e aí por diante. Por isso que o fenômeno da aculturação ele é um fenômeno cotidiano. Perceba então que a relação entre aculturação e pureza cultural gera estranhamento para os estudos antropológicos do mundo atual. Nós precisamos entender que a aculturação é um fenômeno que acontece em todos os momentos do nosso cotidiano e que nesse momento, inclusive, nós podemos estar no fenômeno de aculturação por estar compartilhando um vídeo, que esse vídeo tem várias outras tecnologias apropriadas de outros países pelo mundo afora. Então a ideia de pureza racial, pureza cultural, pureza de manifestação é uma ideia que a gente precisa rever e entender melhor. E aí nós vamos uma outra noção, que é a noção de ancestralidade. A noção de ancestralidade, ela carrega em si uma beleza muito grande, mas é preocupante, porque afinal de contas, ele pode servir como discurso ideológico. Afinal de contas, quem é que gostaria de ter um ancestral que fosse marcado, por exemplo, por um genocídio, que fosse marcado, por exemplo, por uma política de extermínio? A ancestralidade é um tema da antropologia no mundo atual que precisa ser bem entendido, bem compreendido e analisado com muita calma, com muita paciência. No momento em que nós estamos no mundo globalizado e cada dia mais conectado pela rede mundial de computadores, significa então que o fenômeno da aculturação ele vai se tornar cada vez mais intenso, cada vez mais comum. E quem busca pureza cultural, racial e pureza de ancestralidade, é preciso rever seus valores e entender que toda cultura, em algum momento, encontrou-se com a outra. E no momento que ela se encontrou, ainda bem, ela se diversificou, ela aprendeu coisas novas e ela se tornou melhor para os seres humanos que naquele momento precisavam aprimorar o seu jeito de vestir, de se alimentar, o seu jeito de morar e o seu jeito de lidar com a sua religiosidade, com a sua devoção, com o sagrado e com o profano. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima. Um grande abraço!